Então, pessoal, para essa primeira caricatura a gente vai trabalhar apenas com o Photoshop, mas para frente a gente vai utilizar o Illustrator também para fazer a arte final. Eu espero que vocês tenham conseguido realmente ficar satisfeito com essa etapa do sketch, porém se alguns não ficaram, fiquem tranquilos, pois como eu estava dizendo, é uma questão de tempo até vocês pegarem realmente o jeito. Procurem fazer todos esses exercícios em um local bem reservado, que vocês possam se concentrar, pois não é fácil fazer se distraindo. O ideal é vocês se concentrarem 100%. Tanto que para eu dar aula, eu não consigo me concentrar 100%. Porém, como eu já tenho uma certa prática, eu ainda consigo desenvolver o projeto. Mas vamos lá então, gente. Eu vou fazer a arte final utilizando o brush. E em vez de utilizar um preto, eu vou utilizar o marrom. E o que eu vou fazer agora? Eu vou contornar pegando os traços que a gente vai usar. E nesse processo, é como se eu estivesse redesenhando o meu sketch. E isso é muito importante porque, se vocês quiserem mudar alguma coisa, vocês podem nesse processo. Esse é uma etapa totalmente livre. Você tem que ir pegando os contornos. E se alguma coisa vocês verem que pode ser melhorado, não fiquem acanhados, não fiquem com medo de demorar muito, vá em frente. Caricatura pode demorar o tempo que for, a não ser que vocês tenham algum prazo de entrega, se for caso comercial. Porém, como é um estudo, o ideal é que vocês façam no tempo que precisar. Se precisar ficar 16 horas fazendo, 3 horas por dia, vamos supor, por exemplo, vocês fiquem. Não tenham pressa, ok? Eu não comentei com vocês, mas essa ferramenta que volta o que a gente já fez é o Ctrl Z. E para voltar mais de um é Ctrl Alt Z. Então, Ctrl Z para voltar uma vez e Ctrl Alt Z para voltar coisas que você já fez antes. Como sempre, eu estou utilizando o brush e a borracha de forma que eu chamo eles pelo meu teclado, para ficar algo mais dinâmico e rápido. Como eu estou utilizando essa ferramentinha aqui de pressão, deixa eu mostrar a diferença para vocês. Aqui é meu traço sem pressão e aqui é meu traço com pressão, ou seja, quanto mais força eu coloco, mais escuro fica a minha cor. Quando eu utilizo o meu traço com pressão, eu tenho essa liberdade de deixar o meu traço mais escuro em algumas regiões e mais claro em outras, por isso que eu gosto bastante dele. De trabalhar com esse brush com pressão. Aquela mesma pressão que eu utilizo para fazer a luz e sombra, que eu fiz no sketch da aula passada, vocês lembram? É bem útil mesmo. Aqui para fazer as dobras, eu não preciso deixar tão marcado e tão forte.
Sempre lembrando de dar Ctrl S para ir salvando o seu trabalho. E muita calma para fazer essa arte final. No estudo, ninguém precisa ter pressa. Se você tiver pressa ou impaciência para aprender, esquece. Você não vai conseguir ter disciplina para continuar. Você precisa ter muita paciência e saber que as coisas não são de um dia para o outro. Todo conhecimento é consequência de estudo e treino. Aqui eu vou adicionando alguns detalhes que eu não havia colocado. Como eu disse, eu posso ir redesenhando. Somos totalmente livres para refazer coisa que já está feita no momento que a gente quiser. Se a gente constatar que vai ficar melhor. Conferir se está ficando muito forte. Eu vou aqui com a minha borracha com opacidade de 20, apagando um pouco. Agora pus para 30. Ok. E aqui é só ir continuando esse processo. Não tem segredo. Aqui eu vou deixar uma corzinha no olho, só para não ficar feio na hora que a gente tá vendo assim. Mas depois eu ainda vou mudar esse olho. Aqui eu vou fazendo traços mais claros para a sobrancelha. Sempre a sobrancelha é mais nesse esquema mais claro mesmo. Muitas vezes ela é até falha.
Aqui eu já vou deixar a arte final do outro olho pronta. Essa imagem que eu fiz é um pouquinho 3/4 que ele tá virado com o rosto. Por isso, o olho que fica atrás do nariz, teoricamente, é um pouquinho menor, por causa do ângulo. O ângulo de visão que a gente tá tendo. Aqui, conferindo a direção do olhar, da caricatura, tudo certo por enquanto. Agora já vamos fazendo a arte final da boca. Nesse momento eu modifico levemente o que eu tinha feito no sketch. Porque eu tenho essa liberdade, se eu achar que vai ficar melhor. Uma caricatura bem estilo cartoon mesmo. Como se fosse um personagem com as características do Luciano Huck. Aqui, Ctrl S sempre lembrando vocês também, para vocês irem pegando o hábito do Ctrl S. É a maldição do Ctrl S mesmo que eu quero que vocês peguem, o tempo inteiro salvando o trabalho. Aqui eu vou arrumar uma coisa aqui no nariz. E assim nós vamos aperfeiçoando cada vez mais os traços, evoluindo esse sketch para uma arte final melhorada dele. Total liberdade de tempo e de traços, ok?
Ctrl S de novo, hein, gente. Aqui eu já dei uma avançada nesse processo que eu ensinei para vocês, que é simplesmente ir passando os traços por cima, mais claros ou mais escuros, forçando mais ou não a tablet com sua sensibilidade. Se alguém quiser sugestões, não tem a tablet e queira sugestões para comprar, pode falar comigo no fórum que eu tenho várias dicas para dar, tudo bem? E foi isso que eu fiz. Essa camada aqui embaixo eu só coloquei para poder visualizar melhor essa arte final. E aqui eu já vou finalizando esses meus traços. Não tem segredo, simplesmente pegar o sketch que você fez e ir passando por cima nos traços. Essa aqui é a técnica que eu estou ensinando nessa aula para vocês, porque existem outras formas de fazer a caricatura. Isso vocês podem fazer no papel também, com uma mesa de luz, ou com papel um pouco que você consiga enxergar por baixo quando for passar por cima, porque isso é bastante importante, você conseguir refazer seu desenho por cima, pois nessa hora que você consegue corrigir muitas coisas e deixar o seu desenho limpo, né? Que é o principal objetivo. Aqui, como vocês podem ver, já está bem parecido. Depois que tiver pintado, vai ficar melhor. E agora eu vou revisar aqui com vocês as técnicas para esse tipo de arte final. Eu utilizo o brush simples, de bolinha mesmo, com o hardness, que é se é mais smudge, como que eu posso dizer em português? Olha, o hardness no 100% é assim, e no 0% é assim. Ou seja, como eu posso explicar? Aqui é mais opaco e aqui é como se tivesse mais fofinho. Ele não é bem definido, é como se tivesse fora do foco. E com essa opção ativada, ele fica 100% nítido. Para esse tipo de arte final, qual que foi minha configuração nesse brush? Foi deixar ele na metade, mais ou menos, 40 e poucos por cento. A opacidade eu deixei em 100%, e eu deixei essa ferramentinha aqui de pressão, porque sem ela, no 100%, não importa o quanto eu faço de força, vai ser a mesma coisa. Quando eu ativo esse botãozinho, vai depender da força, literalmente, que eu coloco no meu traço. Então, eu consigo desde traços finos até traços grossos e escuros. Então, para essa arte final, além do hardness no meio, na metade, eu utilizei a opacidade em 100% e a ativação do meu botãozinho de pressão. Essa camada embaixo que eu coloquei, o cabelo e a sobrancelha, ela vai ser jogada no lixo. Eu só coloquei para dar uma sensação melhor e para eu verificar se estava realmente ficando parecido o meu caricaturado. Na verdade, para fazer isso, eu utilizei o brush em mais ou menos 40 e poucos por cento e simplesmente fui pintando. E isso foi uma opção minha só para eu visualizar melhor, já que a gente está na ferramenta digital e tem essa liberdade. Agora aqui, só para finalizar, eu vou mudar um pouquinho essa linha do volume. Vou deixar ela mais curva.
Como vocês podem ver o tempo todo. Se vocês fizerem um sketch num dia, no outro dia olhar, vocês vão ver coisas que querem mudar. É sempre assim. Essa que é a beleza de mexer com arte, porque nunca a gente aprendeu tudo. Ou seja, sempre a gente está em processo de evolução, está em processo de aprendizado, sempre. Mesmo que você já mexa há 50 anos com a mesma coisa, sempre você está em processo de aprendizado também. Alguns estão mais avançados que outros. Aí, quando a gente está... Por isso, sempre está em estado de evolução na nossa mente, esse conhecimento. Então, a cada vez que olhamos, a gente pode já ter percebido alguma coisa para melhorar. Aqui também está me incomodando um pouquinho essa curva. Eu vou curvar um pouquinho mais ela. E assim vai indo o trabalho. A cada olhar novo, a cada observação, a cada coisa que a gente não tinha visto, o nosso trabalho vai sendo construído. Aqui eu vou fazer um pequeno teste com essa boca. Eu vou cortar ela. Opa. E vou ver como fica essa boca mais pra cá. E pelo jeito fica melhor. Viram como a tentativa e erro é uma forma muito boa de se trabalhar. Porque através da tentativa e erro a gente pode encontrar muitas melhorias ao longo do caminho. E agora tá bem mais parecido mesmo. Isso de ficar parecido é conhecido em inglês como likeness. E é uma coisa bem difícil de se alcançar um nível bom de likeness, ou seja, ficar bem parecido. Às vezes você precisa trabalhar muitas horas num sketch para que isso aconteça. Eu já fiquei satisfeita com esse nível, mas poderia ficar até melhor. Talvez se eu não estivesse falando, dando a aula ao mesmo tempo que eu estou desenhando. Mas vocês vão ter oportunidade de trabalhar aí com esse processo de forma mais tranquila, mais reservada, com vocês mesmos. Aqui eu tô colocando uns traços bem leves de volume, onde eu acho necessário para ver como fica. Qualquer erro, qualquer coisa que fique estranha, é só dar um Ctrl Z ou utilizar a borracha, é tudo sem estresse. De forma bem tranquila. Aqui eu vou colocar uns tracinhos bem fraquinhos nas marcas de expressões. Vocês podem ver aqui que nem aparece tanto, mas como ele já tem até pé de galinha nos olhos, essas rugas, é interessante colocar isso um pouquinho. Sem exagero nisso. Aqui as rugas eu vou até clarear um pouquinho.
de uns lados e escurecer de outros. Talvez aumentar um pouquinho nessa parte. Tem algumas partes que aqui, através de linhas, a gente não vai conseguir resolver. O que vai resolver mesmo é na pintura. Aqui, só vou fazer um pequeno teste aqui também nesse nariz. Que eu tenho a impressão que ele tem um calomvinho vindo pra cá. Legal. Pronto. E aqui, para nossa aula de arte final, é isso que eu quero que vocês consigam. Vocês peguem o sketch que vocês fizeram do Luciano Huck, lembrando, sem copiar esse. O objetivo é que vocês vão treinando o cérebro de vocês para criar. Isso não tem uma fórmula certa, não tem como colocar isso em teoria e vocês aprendam de um dia para o outro. Isso é realmente treino e percepção. Vocês vão desenvolvendo a percepção de vocês de, através da foto de referência, conseguir captar a essência do caricaturado e colocar no papel. Então, que vocês peguem o sketch de vocês e façam essa arte final. Vocês podem ver que o sketch evoluiu bastante. Eu vou aqui, só para mostrar para vocês rapidinho, a evolução do meu sketch para minha arte final, que é esse redesenho. E eu vou aqui apontando alguns pontos de melhoria que eu fiz. Um dos principais pontos que fizeram diferença é esse ângulo aqui da bochecha, que eu reparei que estava um pouquinho mais na altura da boca. Aí eu arrumei esse ângulo aqui na arte final e fez uma diferença boa. Outra coisa que eu também fui ajustando, o formato do nariz, que eu reparei que ele tem uma pequena elevação aqui em cima, tirando todo esse aspecto de só uma salsicha, digamos assim. Eu também fiz uma pequena modificação na sobrancelha na hora da arte final. Coloquei alguns detalhes a mais no cabelo, aqui na costeleta, aumentei levemente a orelha. A boca, eu deixei ela um pouco mais reta, não tanto desse formato, mas um pouco mais assim. E deixei ela um pouco mais para a direita, não deixando essa boca tão para frente, o que deu até ao nariz um pouco mais de volume. Eu deixei a boca mais para trás, que deu a impressão que o nariz está um pouco mais à frente do que a boca. Na verdade é muito mais à frente, né? E aqui na camiseta eu dei uma estilizada a mais nela, dei alguns detalhes, arrumei alguns detalhes aqui no pescoço. E como vocês podem perceber, do sketch para a arte final já está bem mais parecido. E esse que é o processo, é uma etapa atrás da outra. Você só fazer o desenho na hora, bem rapidinho, funciona só para caricatura ao vivo, que é uma diversão para uma festa ou evento. E não precisa estar muito bom, é só uma diversão, uma brincadeira. Porém, para estudar, para fazer uma caricatura de verdade, começar a participar de salões de humor,
ou só colocar no portfólio, fazer sua divulgação, o ideal é que vocês façam esse processo que eu estou mostrando para vocês. Com calma, façam uma pesquisa de imagem, escolha imagens boas do artista ou pessoa que vocês estão pretendendo fazer a caricatura. Olhe bastante a foto, veja quais são as principais características dessa pessoa, personalidade. E aos poucos vá ajustando todos os pontos que não te agradam. Vocês fazendo isso, a possibilidade, a probabilidade de ficar melhor é muito maior realmente do que simplesmente a primeira coisa que vocês fizerem já utilizar. O ideal é isso. A cada etapa vocês melhorarem o desenho de alguma forma. E se vocês chegarem na arte final e mesmo assim não estiverem satisfeitos, façam de novo a arte final. O que vocês fazem? Vocês deixam aqui a opacidade do layer fraquinha e comece de novo a arte final, ajustando o que você acha que não está bom. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, então, nessa parte de arte final, é só falar comigo. Agora a missão de vocês é pegar o sketch de vocês e melhorar nessa arte final, ok? Então vamos embora, pessoal. Vamos fazer essa arte final na mão ou no computador, com nanquim, com canetinha, com o que for. O importante é treinar esses traços, beleza? Então, até a próxima aula que a gente vai começar com a colorização. Falou então, pessoal!